História de uma Alma, parte 10. Salve Maria. Por falar em visitas às Carmelitas, lembro-me da primeira, pouco após a entrada de Paulina. Esqueci-me de falar disso, mas trata-se de uma minúcia que não posso deixar de lado. Na manhã do dia em que devia dirigir-me ao locutório, estando a refletir sozinha na cama, pois ali fazia as minhas orações mais recolhidas e sempre encontrava meu bem-amado, ao contrário do que acontecia à esposa dos Cantares, perguntava-me qual seria meu nome no Carmelo. Sabia que lá existia uma irmã Teresa de Jesus. Apesar disso, meu belo nome de Teresa não me podia ser retirado. De súbito, me ocorreu a lembrança de Jesus pequenino, a quem tanto amava, e disse comigo: "Oh, que felicidade se me chamasse Teresa do Menino Jesus!" No parlatório nada disse do sonho que tivera de olhos abertos, mas a boa Madre Maria de Gonzaga, consultando as irmãs qual nome me seria imposto, veio-lhe à mente chamar-me pelo nome que eu tinha sonhado. Grande foi minha alegria, e a coincidência de pensamentos pareceu-me uma delicadeza do meu bem-amado menino Jesus. Ouvidei ainda alguns pequenos traços da minha infância, anteriores à vossa entrada no Carmelo. Não vos falei de minha predileção por estampas e por leitura. No entanto, minha querida mãe, às belas estampas que me mostráveis, como recompensa, devo uma das mais doces alegrias e uma das mais vivas impressões que me incitavam à prática da virtude. Ficava horas esquecidas a contemplá-las. A florzinha do divino prisioneiro, por exemplo, falava-me de tantas coisas que me deixavam embevecida. Vendo o nome de Paulina escrito embaixo da florzinha, queria que o de Teresa também o fosse, e oferecia-me a Jesus para ser sua florzinha. Se não sabia brincar, gostava muito de ler, e nisso levaria minha vida. Por sorte, para me guiarem, havia anjos da terra, que para mim selecionavam livros que me distraíssem e ao mesmo tempo me alimentassem o espírito e o coração. Depois, só devia aplicar certo tempo na leitura, o que me impunha grandes sacrifícios, interrompendo às vezes minha leitura no meio do trecho mais empolgante. O atrativo pela leitura durou até a minha entrada para o Carmelo. Não poderia indicar o número de livros que me passaram pelas mãos, mas o bom Deus nunca permitiu que lesse um só deles capaz de me prejudicar. Verdade é, na leitura de certas histórias de cavalaria, nem sempre sentia no primeiro instante a verdade da vida. O bom Deus, porém, de pronto me fazia intuir que a verdadeira glória é a que dura eternamente, não havendo para sua consecução necessariamente de realizar obras aparatosas, mas de esconder-se e praticar a virtude, de molde a não saber a mão esquerda o que faz a direita. Foi assim que, lendo a narração de feitos patrióticos de heroínas francesas, mormente da venerável Joana d'Arc, sentia grande desejo de imitá-la. Parecia verificar em mim o mesmo ardor que estavam animadas, a mesma inspiração celestial. Recebi então uma graça que sempre tomei como uma das maiores da minha vida, pois nesta idade não recebia agora as luzes em que estou imersa. Cuidava que nascera para a glória, e como procurasse um meio de alcançá-la, o bom Deus inspirou-me os sentimentos que acabo de descrever. Fez-me outro, sim, compreender que a minha glória característica não apareceria aos olhos dos mortais, mas consistiria em tornar-me grande santa. Poderia tal desejo parecer temeridade, tomando-se em consideração quanto era fraca e imperfeita, e quanto ainda sou, depois de passar 7 anos em religião. Muito embora sinto sempre a mesma audaciosa confiança de tornar-me grande santa, pois não conto com os meus méritos, por não ter nenhum, mas espero naquele que é a virtude, a própria santidade. Só ele é que, contentando-se aos meus débeis esforços, me elevará a si próprio, e cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim santa. Não calculava então que seria preciso sofrer muito para chegar à santidade. O bom Deus não tardou em me mostrar, quando enviou as provações que mais acima relatarei.
Agora retomarei a minha exposição, desde o ponto em que a tinha largado. 3 meses após minha cura, papai levou-nos em viagem a Alençon. Era a primeira vez que para lá voltava. Bem grande foi minha alegria ao rever os lugares onde vivera minha infância e de poder principalmente rezar junto à sepultura de mamãe, pedindo-lhe que sempre me proteja. O bom Deus concedeu-me a graça de conhecer o mundo na medida suficiente e exata para o desprezar e dele me conservar afastada. Poderia afirmar ter sido na minha permanência em Alençon que fiz minha primeira entrada no mundo. Em redor de mim tudo era gozo e felicidade, tornava-me alvo de festas, de mimos, de admirações. Numa palavra, dentro de 15 dias tive uma vida semeada só de flores. Não nego que tal vida tinha encantos para mim. Muita razão tem a sabedoria em ponderar, porque a fascinação das frivolidades seduz até o espírito afastado do mal. Na idade de 10 anos, o coração deixa-se facilmente fascinar. Por isso considero como grande graça não ter ficado em Alençon. Os amigos que ali tínhamos eram muito dados ao mundo, sabiam conciliar demasiadamente as alegrias da terra com o serviço de Deus. Não pensavam bastante na morte, e, no entanto, veio a morte visitar grande número de pessoas, minhas conhecidas, jovens, ricas, ditosas. Gosto de reportar meus pensamentos aos lugares encantados onde elas viveram e de perguntar a mim mesma onde estão e o que valeram os castelos e parques onde as vi gozarem as boas vantagens da vida. E vejo que debaixo do sol tudo é vaidade e aflição de espírito, que o único bem consiste em amar a Deus de todo o coração e ser pobre de espírito aqui na terra. Jesus quis talvez mostrar-me o mundo antes da primeira visita que estava para me fazer, a fim de que eu, com mais liberdade, escolhesse o caminho que lhe prometera seguir. A época de minha primeira comunhão ficou gravada no coração como uma lembrança sem penumbras. Parece-me, não podia estar mais bem disposta do que estava. Além do mais, meus sofrimentos espirituais deixavam-me em sossego durante quase um ano. Queria Jesus fazer-me gozar de uma alegria tão perfeita quanto possível neste vale de lágrimas. Lembrai-vos, minha querida mãe, do maravilhoso livrinho que me fizestes 3 meses antes de minha primeira comunhão. Foi o que me ajudou a preparar o coração de uma maneira contínua e rápida. Pois, se desde muito já o vinha preparando, era bem necessário dar-lhe novo impulso, enchê-lo de novas flores, para que nele pudesse Jesus repousar com alegria. Praticava diariamente grande número de piedosos exercícios que constituíam outras tantas flores. Fazia um número maior ainda de jaculatórias que escreveste para cada dia em meu livrinho, e tais atos de amor formavam os botões de flores. Cada semana escrevis uma linda cartinha que enchia minha alma de profundos pensamentos e me ajudava a praticar a virtude. Era um consolo para sua pobre filhinha, que fazia tão grande sacrifício em se conformar com não ser todas as tardes preparada em vossos joelhos, como fora sua querida Celina. No meu caso, era Maria que fazia as vezes de Paulina. Eu sentava sobre os seus joelhos e, nesta posição, escutava com avidez o que me dizia. Parecia-me que todo o seu coração, tão grande, tão generoso, se transferia para dentro de mim. Como guerreiros famosos ensinam aos filhos o traquejo das armas, assim também ela me falava dos combates da vida, da palma outorgada aos vitoriosos. Maria falava-me ainda das imorredouras riquezas que são fáceis de juntar todos os dias, da infelicidade de passar ao largo sem querer dar-se ao trabalho de estender a mão para as agarrar. Depois mostrava-me o meio de ser santa pela fidelidade das mínimas coisas. Deu-me um folheto sobre a renúncia, que eu meditava com toda delícia. Oh, como era eloquente, minha querida madrinha! Quisera que não fosse a única a ouvir-lhe os profundos ensinamentos.
Sentia-me tão enternecida que, em minha ingenuidade, acreditava que os maiores pecadores ficariam comovidos como eu e deixariam então suas riquezas perecíveis e já não quereriam ganhar outras senão as provenientes do céu. Nesta época, ninguém ainda me ensinara o modo de fazer oração, apesar da grande vontade que tinha de aprendê-lo. Como, porém, me achasse bastante piedosa, Maria só me deixava fazer minhas preces. Um dia, uma das minhas mestras da abadia me perguntou o que fazia nos dias de folga, quando estava sozinha. Respondi-lhe que me punha atrás de minha cama, num vão que ali havia, fácil para mim de fechar com o cortinado, e neste lugar ficava a pensar. Mas o que pensáveis? Perguntou-me. Penso no bom Deus, na vida, na eternidade. Afinal, penso. Muito se divertiu a boa religiosa à minha custa. Mais tarde gostava de me fazer lembrar o tempo em que pensava e perguntava-me se ainda me punha a pensar. Compreendo agora que, sem o saber, fazia oração e que o bom Deus já me instruía em segredo. Vamos terminar por aqui hoje. Depois nós vamos seguir com a primeira comunhão de Santa Teresinha. A frase de hoje a leitura teve muitas bonitas frases, mas deixo apenas uma, que quem dera pudéssemos vivê-la 100%. O bom Deus concedeu-me a graça de conhecer o mundo na medida suficientemente exata para o desprezar e dele me conservar afastada. Estejamos no mundo, porém fora do mundo. Assim nos ensina Santa Teresinha. Há no WhatsApp alguns grupos arautos em sua casa, onde, além dessas leituras, esta leitura também coloca pequenos textos para meditações diárias, todas as manhãs. Pequenos textos, retirados de preciosidades, de livros escritos por santos. O próximo livro, que será o livro de onde será extraídas as meditações, será o livro Tratado do Amor de Deus. E iniciará por esses dias. Convido a todos, aqueles que se interessarem em aprofundar mais na vida espiritual, na vida de oração, de meditação, a entrar no grupo de WhatsApp e ali aproveitar um cadinho desses pequenos textos colocados como gotas do céu diariamente. Fica o convite e na descrição desta leitura, desse vídeo leitura de hoje, colocarei o link do grupo do WhatsApp. E a todos, salve Maria.